Esse é o nosso Tudo Posso, eu sou revista eletrônica de todas as tardes, agora é hora de falarmos sobre saúde e hoje a gente vai falar sobre o lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico, que também é conhecido apenas por lúpus. É uma doença inflamatória autoimune que pode se manifestar em diversos órgãos, isso de forma lenta ou de forma agressiva. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, as causas do lúpus não são conhecidas, mas sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais contribuem para o seu desenvolvimento. No lúpus, um desequilíbrio na produção de anticorpos faz com que eles ataquem proteínas do próprio organismo, causando inflamação em diversos órgãos, como pele, mucosas, pulmões, articulações e rins. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o coordenador da Associação Brasileira Superando o Lúpus, o Dr. José Carlos Sajubok, é Sim. isso, né? Ele é médico reumatologista, e também o Carlos Eduardo Tenório. O Carlos Eduardo, inclusive, é um paciente em tratamento, né? Sejam bem-vindos, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, boa tarde. Doutor, explica o lúpus pra gente, então. O que é essa doença? Eu vou explicar só antes uma pequena correção. O coordenador é o Carlos. Ah, o coordenador é o Carlos. Ah, então perfeito, tá joia. O Carlos é o coordenador. Mas o lúpus, assim, conforme você falou, Rafael, é uma doença que a causa ela é desconhecida e ela tem um aspecto, ainda que tenha algumas situações em que ela tem algum estigma. Porque até há poucas décadas atrás ela era definida como uma doença fatal, em que ocorre em pessoas jovens, ela ocorre principalmente em mulheres. Mas hoje nós temos como sendo o protótipo, a principal doença autoimune. Essa situação em que o organismo, nós não sabemos porquê, começa a atacar os seus próprios órgãos. E ela é tida como protótipo das doenças autoimunes porque ela pode atacar todos os órgãos, já que ela não ataca um órgão específico, mas ela ataca as células, as proteínas, que são comuns a todos os órgãos. Quer dizer, o organismo vai se destruindo, é isso? O organismo, em última análise, ele vai se agredindo, ele vai se autoagredindo e nós não sabemos o que desencadeia isso. Nós conhecemos o que acontece na doença, o que pode ser previsível na doença em função de alguns testes laboratoriais e o conhecimento dos tratamentos. Existem situações que estão muito bem estabelecidas e existem situações atuais mais modernas que podem abrir uma perspectiva para melhora no tratamento. Tem algum órgão que a doença começa a atuar? Tem algum órgão específico? Por ela ter essa inespecificidade de acometimento de qualquer órgão, ela pode iniciar em qualquer órgão, mas a forma mais frequente, e esta é uma das razões de que a doença é tratada na reumatologia, é que ataca as articulações, levando a dores nas articulações ou inchaço nas articulações. Mas os sintomas mais frequentes, o que chamam a atenção, são sintomas gerais. Então a pessoa tem uma febre, ela tem um emagrecimento, pode ter uma falta de apetite, dores pelo corpo, fadiga, são sintomas inespecíficos. Se isso está acontecendo numa pessoa jovem e nós não temos uma causa, é aí que nós chamamos a atenção da necessidade do diagnóstico precoce. Porque se nós tivermos a oportunidade de fazer o diagnóstico nessa fase inicial, o prognóstico, aquilo que se espera na evolução, o sucesso do tratamento é muito melhor. É a ponto de estacionar, doutor, é isso ou não? O que nós falamos, por ser doença de causa desconhecida e ser uma característica de doença crônica, nós não falamos em cura da doença. Sim. Infelizmente, não dá para falar ainda isso. É uma doença incurável, mas o tratamento leva a uma situação que nós chamamos de remissão. Remissão, a pessoa ela fica sem ter as manifestações da doença com o tratamento e esse período de remissão ele pode ser prolongado. Tem pessoas que elas tiveram um tipo de manifestação, receberam o tratamento e estão em remissão durante muitos anos, às vezes décadas, às vezes a doença nunca mais volta. Mas isso não é a regra. A regra é que ela pode ter recaída sem o tratamento. Tem um caso conhecido na mídia que é a Astrid Fontanelli, sim, né? Sim. A Astrid, ela falou que foi a público, falou
que tinha lúpus e tudo, e esclareceu muita gente com relação. Isso é muito importante. Eu não conheço detalhes, nem veio ao caso saber de detalhes, mas nós soubemos que a manifestação da Astrid, ela teve manifestações sérias da doença, mas que o tratamento levou ela a ter um sucesso de tratamento, e hoje ela tem uma vida absolutamente normal. Assim, não tem nada que impede que ela faça todas as atividades, trabalhar, produzir. Então, a atividade pessoal, atividade intelectual, a doença estando fora de atividade, ela é normal. O que tem a questão do Edu. O Edu faz tudo, né? Ele tem um diagnóstico, faz tudo. A gente só não falou qual é o tratamento. Qual é o tratamento? Então, o tratamento, em linhas gerais, o que se pretende, né, como é uma doença autoimune, então o sistema imunológico ele está hiperativo. A base do tratamento consiste em eu inibir o sistema imunológico. Como os tipos de manifestações da doença, elas se dão por causa de inflamação daqueles tecidos que são atacados, então eu utilizo medicamento para diminuir aquela inflamação e medicamentos que inibem a imunidade. Então, eles consistem com o uso de corticoide, na maior parte das vezes, em doses que dependem da manifestação, e na maior parte das vezes nós precisamos associar um medicamento imunossupressor ou um imunomodulador. Isso são tratamentos, em linhas gerais, da parte medicamentosa. Nós não podemos esquecer que tratamento de doenças quaisquer que sejam elas, principalmente as crônicas, o tratamento não se faz só com o medicamento. Tem outros aspectos que nós consideramos. Se a pessoa teve um acometimento em articulação, ela vai precisar reabilitar. E uma situação extremamente importante no lúpus, que é relacionada ao tratamento, que nós reputamos, é a pessoa, primeiro, ela saber do que se trata, tirar a questão do estigma da doença, ela ter conhecimento e o envolvimento da família. Esses aspectos eles são importantíssimos no tratamento, quase tanto quanto nós darmos medicamentos para ela. Doutor, antes da gente conhecer, inclusive, a história do Edu, a pessoa já nasce com lúpus? Não. Não existe assim, uma situação específica do chamado lúpus neonatal, que é uma situação rara, que são crianças ou recém-nascidos de mães que têm o diagnóstico de lúpus. Pode acontecer o chamado lúpus neonatal, que é uma doença... Aí é uma questão genética, então, Não, mas aí ela não é genética. Ela é uma situação que é transmitida, né? A mãe que tem lúpus, ela pode transmitir para o bebê esses anticorpos que são delas, e esses anticorpos atacam o recém-nascido. Esse lúpus neonatal, habitualmente é uma doença branda e que ela dura 6 meses, que é o tempo que ficam os anticorpos da mãe circulando no bebê, e daí a tendência é que esse lúpus neonatal melhore. Isso é raro. Que ele não desenvolva, isso? Isso é bastante raro. O lúpus que a gente observa, a grande maioria dos casos, é uma doença que ocorre independente dessa questão. A pessoa não nasce com a doença, é uma doença adquirida. Entendi. Carlos Eduardo, vamos lá então. Como foi sua história com lúpus? Quando você descobriu? Que sintomas você sentiu lá no passado, né? Como foi isso? Então, vamos lá. Aos 13 anos, em 86, eu vim ter os primeiros sintomas da doença. Desse período, cada tempo eu tinha um nome para ela. Tá? Inicialmente, eu tinha comprometimento na pele, nessa região toda, quando tomava sol. Então, os dermatos que eu passei na época se dizia que era alergia dos raios ultravioleta, e assim fiquei. Depois vieram gastrites, vasculites e tantas outras decorrências e internações principalmente. Até que em 2005, 19 anos depois, com muito comprometimento nas articulações, e comecei a ter sinais que o meu rim não vinha bem, e aí eu consegui entrar dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, aonde eu fechei o diagnóstico da nefrite lúpica, mas já bem avançado, um comprometimento muito grande em relação aos meus rins, e nesse tratamento um pouco mais agressivo, com doses mais altas de corticoide, veio me trazer sequelas irreversíveis. Lá atrás, não tinha ainda o diagnóstico de lúpus? Não se falava sobre a doença? Você falou 19 anos. 19 anos. Em 2001, que já estava com 14 anos que eu estava peligrando para ter um diagnóstico, eu estava num grande hospital aqui de São Paulo, da rede privada,
E eu coloquei a possibilidade de ser lúpus porque eu tenho uma prima que tem lúpus. E fizeram um exame e tudo, fiz uma biópsia e fechou vasculite, mas não fechou o lúpus. Até porque um dos fatores, que é o anticoagulante lúpico, o meu na época era negativo. E como o homem é raro, porque 90% dos pacientes são mulheres, se descarta muito fácil a possibilidade do homem estar com lúpus. O Hospital das Clínicas hoje é referência no tratamento, doutor? Tem outros. Tem outros também? Não é o único hospital. Os grandes hospitais públicos, nos serviços de reumatologia, tem grupos específicos que tratam de lúpus. O Hospital das Clínicas é um deles, mas todos os grandes hospitais públicos tratam desses grupos de doenças. O diagnóstico demora tanto tempo, porque o caso dele é uma exceção? 19 anos? O caso dele é uma exceção e esse é um dos grandes problemas, né? Eu acredito que no caso do Edu, o que atrasou é que essa situação que ele chamou a atenção, a doença, ela é muito mais frequente em mulheres. Lúpus em homem é raro. Então, isso que foi uma situação, mas é óbvio, longe de justificar esse tipo de situação, está muito longe do adequado, né? E veja bem, nós estamos falando de uma situação que o Eduardo mora na cidade de São Paulo. Né? Então, assim, isso é lógico, a cidade de São Paulo sendo um parâmetro de comparação para que nós temos em outros locais do país, que nós temos acesso, recurso, e teve esse tipo de problema, a gente pode ter uma ideia do que pode estar acontecendo em outros locais. É lógico que não é isso que se espera, né? Existe a possibilidade do diagnóstico ser feito muito mais precocemente, desde que nós pensemos nesse diagnóstico. Eduardo, o tratamento começou, então, foi iniciado, é isso, né? Hoje, como que é seu dia a dia convivendo com o lúpus? Então, aí assim que começou o tratamento, foi um tratamento agressivo. Na época, eu acho que assim como qualquer outro paciente, é aquele susto, né? Porque você não conhece, você vai buscar informação, principalmente no Dr. Google, né? E aí é um desastre, porque você só vê que você vai ter no máximo 5 anos de vida, né? Então aquela preocupação, eu vou morrer amanhã ou depois de amanhã, e você vai vendo que não. Então eu busquei muito qualidade de vida através do que o doutor falou, de fazer uma reabilitação num local especializado. Hoje eu estou no maior centro de reabilitação do estado de São Paulo. Faço, além da atividade física, eu cuido da minha alimentação, então tenho nutricionista específica dentro do HC que cuida disso e várias outras terapias. Mas a grande preocupação que eu tive com outros pacientes foi fundar uma associação onde a gente pudesse ter mecanismos para conseguir mais informações sobre isso e levar à sociedade. Para desmistificar a doença, seria isso, Eduardo? E aí, através da associação, conseguimos hoje políticas públicas. Esse ano tivemos audiência pública no Senado Federal para brigar por políticas públicas e, principalmente, a gente tem levado muita informação para não acontecer o que o doutor falou de estigma, porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda estigma muito e muitas vezes falam besteira que agride muito a pessoa que tem o lúpus. Então, por isso a gente acha muito importante e parabeniza o programa por essa ação de levar informação precisa e segura para as pessoas que ou têm a doença ou que convivem. Então, você me perguntou como é minha vida. Hoje, minha vida é quase semelhante a uma pessoa normal. Eu tenho o meu tempo e meu modo diferente de fazer as coisas, então não adianta eu querer abrir uma gaveta e fechar com a mão que eu não vou conseguir. Mas para isso eu tenho uma coxa que eu posso empurrar a gaveta e fechar. Então eu reaprendi através da terapia ocupacional, refazer as coisas Seus de movimentos ficaram comprometidos, é isso? Sim. Eu tenho, lógico, uma alimentação em relação à sociedade, mas isso não me impede de fazer as coisas. Eu tenho que saber o momento e como fazer. Então, é isso que eu chamo a atenção das diversas terapias para você reaprender a fazer as coisas de forma que não vai agredir o seu corpo. O que você... Desculpa. Claro, O que você acha que é o maior problema do lúpus, na sua visão, assim, como uma pessoa que tem uma fundação? Olha, principalmente a falta de informação, porque dói muito, como doeu recentemente, a gente vê num grande programa uma das jogadoras de TV ali do programa falar que é bizarro ter lúpus. Isso doeu muito, repercutiu muito na mídia, porque eu não vejo bizarro nenhum
em ter lúpus. Eu não vejo pessoas que tiveram, por conta do lúpus, trombose, que teve que amputar, por mais que ficou feio, eu não acho que é bizarro ela ter amputado. É muito bizarro a gente não ter um tratamento, faltar medicação, como recentemente ficamos 3 meses brigando com o nosso estado aqui de São Paulo, como o doutor falou, estamos em São Paulo, não é os outros estados, sem medicação. Isso sim é bizarro. Vocês tentam levar informação para outros locais do Brasil? Sim, a gente tenta levar Brasil afora, através principalmente de palestras, mas agora, em 2016, a gente está com um novo programa de levar através de vídeos. E a gente sempre parabeniza os programas que dão a liberdade. A gente está levando a informação e trazendo profissionais realmente habilitados para falar da doença, porque às vezes a gente vê também programas falando da doença que não está com um profissional adequado, e eu, como paciente, dependendo do profissional que está falando, eu sei que está falando besteira. Ô, Eduardo, você falou que tem restrições quanto à alimentação, é isso? Que você faz um acompanhamento com um nutricionista, é isso? O que você não pode comer? Como que é essa questão da alimentação? Então, isso é muito específico, Rafael, de pessoa para pessoa, porque, como o doutor falou, o lúpus ele é sistêmico. Então, no meu caso, por eu ter tido um comprometimento renal, eu tenho que ter uma dieta muito ligada à questão do sódio. Eu não posso comer a carambola, porque a substância dela é prejudicial ao rim. Então, eu estou muito numa dieta muito voltada à questão do rim e principalmente à questão do peso, porque peso, para mim, vai comprometer mais minha articulação, mas isso vai depender de caso a caso, porque o lúpus é muito individual para cada um. Tá. Você falou também sobre políticas públicas, né? Essa luta da própria organização de políticas públicas junto ao governo federal, governo estadual. Hoje, o medicamento para vocês é gratuito, é fornecido pelo Estado? Então, o que acontece? Em 2013, nós conseguimos no Ministério da Saúde a atualização do protocolo clínico, incorporou algumas medicações básicas, porém, em alguns estados as pessoas não conseguem. A cloroquina, que é um antimarálico, que em outras doenças reumáticas sobra, no lúpus falta. Aqui em São Paulo nós temos conseguido, mas em vários estados não consegue. Alguns imunossupressores, que são bem eficazes para quem é transplantados renais ou de outros órgãos. No caso do lúpus, ele não está no protocolo, é uma briga na audiência pública, a gente tentamos que seja incorporado. A Conitec está estudando isso, a gente tem pedido muito apoio à Sociedade Brasileira de Reumatologia para poder mostrar os estudos clínicos. E hoje, os 2 agentes biológicos utilizados no lúpus, eles não estão previstos, então não tem a dispensação. E um deles seria muito interessante, porque traria muita qualidade de vida a nós. E o medicamento é caro, imagino? Sim. Esses grupos de medicamentos, os imunobiológicos, os biológicos que falou, são caros. Os outros medicamentos que a grande maioria das pessoas precisam para o tratamento do lúpus, que inclui o corticoide, os antimaláricos, que o Edu citou, embora sejam medicamentos que estejam na dispensação de alto custo, algum deles, são medicamentos que, do ponto de vista financeiro, eles são acessíveis, assim, eles não são caros, né? Vamos dizer que eles podem. Então, a grande maioria dos pacientes podem receber o tratamento através do poder público e tem essa dificuldade de acesso, que o Edu está lembrando, de um custo baixo. Diferente para quando tem a necessidade de alguns tipos específicos de imunossupressores, não todos. Os principais imunossupressores que são utilizados mais frequentemente para o lúpus têm custo baixo, mas os imunobiológicos eles têm custo alto. Só que, assim, só uma questão. O doutor fala em medicações o custo baixo, só que no lúpus, normalmente a gente toma muitos remédios. Sim, claro. Então, no meu caso, são 16 tipos de medicação. 16? 16. Dessas 12, o custo pode ser baixo. Só que se você soma as 12, você vai passar de R$1.000. Porque não é um tratamento que dura 1, 2, 3 meses, né? É algo constante, né, Eduardo? Sim, exatamente. Então, se torna caro, mesmo essa. E essas outras, então, piorou, porque aí é muito mais caro.
O lúpus pode ser confundido com alguma doença? Sim, e esse é um dos grandes problemas, né, que nós temos com relação ao diagnóstico precoce. Então, aqueles sintomas que eu citei rapidamente, de que a pessoa parece ter até uma gripe arrastada, isso virtualmente todas as doenças que são inflamatórias e sistêmicas têm esses tipos de sintomas iniciais. Então, é o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Mas o lúpus ele pode ser confundido em pessoas jovens com doenças malignas, como, por exemplo, pode ser confundido com leucemia, pode ser confundido com outras doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, quando tem esses tipos de manifestações. Como afeta a pele, pode ser confundido com outros tipos de doenças de pele. O termo que o Edu citou, um termo técnico, é vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos, pode ocorrer no lúpus, mas em um monte de outras doenças. Então, a pessoa ela precisa pensar nessa situação, que o maior problema, até voltando à pergunta que você havia feito para o Eduardo, o maior problema que tem no lúpus hoje, ao meu ver, no nosso meio, chama-se ignorância. Ignorância de quem fala a respeito, ignorância de quem não conhece essa situação. Esse que é o maior problema, porque eu falo assim, até do ponto de vista médico, se eu tenho um colega médico, se ele pensou que aquela pessoa pode ser lúpus, existe acesso para tentar fazer esse diagnóstico com testes laboratoriais que são muito doutor, difundidos. então, assim, existe a possibilidade de confundir com outras doenças? Existe. Ok. O exame, qual que é o exame preciso para chegar ao diagnóstico de lúpus? É assim, o diagnóstico não se faz pelo exame, se faz com o exame também. Então, depende do que a pessoa tem. É uma análise global, é isso? Uma análise global. A doença o diagnóstico da doença é o que nós chamamos de diagnóstico clínico. É diferente quando a gente fala o que a gente sempre queria, né? Como eu faço o diagnóstico de AIDS? Um teste, né? Para o lúpus nós não temos isso. Nós temos que levar uma série de situações. Rafael, a gente se preocupa muito porque somos uma associação nacional, então a gente tem contato com o Brasil todo. Na região norte, a gente acaba tendo muitos associados que inicialmente foram tratados como hanseníase. E depois de 3, 4 anos tomando medicação para hanseníase, vê que é lúpus. Tem muitos que são tratados como anemia falciforme quando é lúpus. Então, é isso que é a nossa grande preocupação, é por isso que a gente tenta levar o máximo de informação e lutar por políticas públicas. Mesmo estando em São Paulo, eu estou longe do que seria o ideal para uma pessoa com lúpus. Você sente discriminação a ponto da pessoa acreditar que lúpus é contagioso, Eduardo? No início, quando nós começamos, tínhamos muito, mas em 2010, com a febre que a Lady Gaga assumiu ter lúpus, isso ajudou muito no Brasil, porque trouxe muita informação e isso diminuiu bastante. Ainda tem. Mas a desinformação, às vezes, é muito grande, como nós já tivemos muitas vezes, e personagens, às vezes, em programas que acabam trazendo desinformação, como na época, na novela, onde muitos achavam que a personagem da novela teve lúpus porque tinha uma alimentação errada. E a alimentação não vai influenciar em nada no lúpus. Então, aí vem a minha pergunta. Tem algum desencadeador? Porque pode aparecer quando você tem 30, quando você tem 15, mas tem algum desencadeador que fala assim, este é o momento? Existe sim alguns fatores, né, na pessoa que é suscetível, então ela está predisposta. Está predisposta, isso possivelmente é determinado geneticamente, e quando ela tem um contato com o meio ambiente, e isso é bem definido, a radiação solar ultravioleta é mais frequente nas mulheres por ação dos estrógenos, que é o hormônio feminino, né? Tanto que a doença ela é mais frequente no período reprodutivo, em função do estrógeno, e algumas outras questões, assim, no momento que uma pessoa tem uma infecção, que pode desequilibrar o sistema imunológico e aquilo funciona como um gatilho. Então, são essas questões que nós conhecemos. E a pessoa que tem essa predisposição, ela já tem o seu sistema imunológico, ele está predisposto a não responder adequadamente, e aí tem o início da doença. E quando o doutor fala de radiação ultravioleta, eu gostaria de deixar bem claro, muitas pessoas se preocupam só com o sol, então usa o protetor solar só no sol. Só que, às vezes, dentro de casa, ele está se agredindo, principalmente com lâmpadas ultravioletas. Na própria frente do computador, né, Eduardo? Então, as lâmpadas fluorescentes e tudo, elas são muito agressivas,
Então, dentro de casa, eu gostaria de deixar bem enfatizado a importância do uso do protetor solar e não só de manhã, a cada 2 horas está repassando. Eduardo, só para terminar, você está à frente de uma associação, é isso? Sim. Vamos falar em números. Quantas pessoas tem hoje com você? Olha, entre internet e presencial, umas 8 mil pessoas. 8 mil Nossa, pessoas bastante. já diagnosticadas com a doença, é isso? Tá, E mas é pouco ainda. É pouco, acredita-se que esse universo seja No muito Brasil, maior? uns 250 mil. 250 mil. Isso aí. Pessoas, inclusive, que não sabem Não que tem sabem, lúpus. Uma boa Bem parte não provável. sabe. Então tá certo. Doutor Nossa. Carlos, muito obrigado. Valeu pelas informações. Obrigada. Eduardo, parabéns pela sua história, né? Acho que o Eduardo é um exemplo aqui, né? De repente, na solidão, ele resolveu agregar outras pessoas para se fortalecer, buscar políticas, buscar respostas para uma doença muitas vezes diagnosticada de forma errada, né? Com preconceito, e está aí um exemplo de alguém que pode viver mais e melhor a partir realmente dessa força. E posso deixar o contato Claro, da por associação? favor, Claro. faça isso, Eduardo. A associação é a Associação Brasileira Superando o Lúpus. Nosso telefone é DDD 11 5574 6438 e o nosso e-mail superandolupus, tudo junto, @gmail.com. Tá, superandolupus@gmail.com. É isso? É. Perfeitamente, então. Obrigado a Obrigada. vocês. Obrigado. Intervalo, Tudo Posso de hoje já volta.